Oi, gente, vou fazer hoje junto com vocês um modelinho de faixa de absorvente. Vou usar o tecido microfibra, tá? Que é um tecido sintético de poliéster e tem absorção rápida. Eu tirei um molde através do tamanho de um absorvente de tamanho único. Pode utilizar o próprio absorvente para fazer as marcações ou para cortar. Eu coloquei este modelinho no papel, né? No papelão, que é mais durinho. E aí eu vou cortar ele agora aqui com vocês. Como eu só tenho um pedaço de microfibra, eu vou ir posicionando e vou cortando o que der, o que eu tiver, tá? Mas se você comprou um tecido a metro aí em loja de aviamento, em loja de tecido, aí eu tenho um vídeo no YouTube que dá algumas dicas de como tirar o melhor aproveitamento e fazer o cálculo desse tecido para ter o melhor rendimento dele, escolhendo o modelo e o tamanho de absorvente que você vai usar, tá? Aí você não tem desperdício. Aqui a gente pode fazer uma marcação e cortar, ou a gente pode prender ele aqui com um prendedor bem certinho e ir cortando na volta também. Aí seria assim, se fosse marcar, né? Não sei se vai aparecer aí que tá bem clarinho. Aí ficou a marcação ali. Eu junto tudo, principalmente as pontinhas. E aí eu vou cortar. Ele cortadinho na caneta, ficou assim, ó. Se você for utilizar uma caneta que marca muito, quando você for cortar, deixa ela pra fora do risco, tá? Pra que aqui no tecido não fique marcadinho, embora a gente vá passar a costurinha ainda por cima. Mas também se ficar não é um problema. Eles são para uso pessoal, né? Então também não é um problema tão grande. Agora este aqui eu vou cortar para mostrar para vocês. Colocando assim em cima, ó. Vou prender ele aqui. E agora eu vou cortar sem precisar marcar com a canetinha. Cortei este daqui utilizando o moldezinho aquele em cima, não vou precisar mais dele. Até aproveitei aqui que no meu tecido ó, ele tava dobradinho. E não vou cortar esse ladinho aqui, tenho menos peça pra cortar, tá? Aí assim, se você for costurar, você pode costurar à mão ou na máquina, tá? Já fiz um vídeo aqui sobre pontos à mão que você pode fazer. Com costurinha assim por fora mesmo, pela borda. O microfibra desfia um pouquinho, mas aí você faz uma costurinha bem reforçada na mão ou utiliza a técnica da costura do avesso, tá? E aí é assim, ó. Eu vou passar o zigue-zague aqui na volta. Pra facilitar, se você for fazer na mão, se a sua máquina não for muito forte, ou pra não forçar muito ela também, você pode costurar o que seria o recheio, né? A camada externa fica naquela medida que a gente quer o absorvente. E o recheio que vai ficar no centro, você pode fazer um pouquinho menor. Então, acho que eu vou refilar um pouquinho ele e vou deixar ele um pouquinho menor, porque daí quando eu for costurar, é menos tecido para eu costurar tudo junto, entende? Aí a minha máquina, no caso, ou a minha mão, vão fazer menos força, porque precisa atravessar menos tecidos ao mesmo tempo. Então, eu vou dar uma refilada, que é tirar um pouquinho só do excesso em uma das pontas. Ó, e aí ele vai ficar um pouquinho, pode ser um pouquinho menos até, um pouquinho menor. E eu também vou cortar essa partezinha daqui para deixar um pouquinho menor. Agora estes que seriam as faixas menores, eu vou tentar encaixar aqui dentro. A microfibra tem sutilmente, tá? O lado do avesso e o lado do direito. Você observa aí o lado que as microfibrinhas dela, do tecido, ficam mais de pezinha. Às vezes é mais difícil de observar, mas ela tem, tá? Eu vou deixar essa partezinha aqui das microfibrinhas que sobem mais para o lado de fora. Ó. Às vezes é muito difícil de identificar, mas se você conseguir ver aí, você escolhe um lado que as fibras tiverem mais de pezinha pro lado de fora.
E pronto, agora é só passar a costurinha aqui na volta. Se ficar mais fácil pra você, arredonda as pontinhas, se não, deixa assim mesmo. Eu vou passar o zigue-zague, porque daí eu não preciso ficar fazendo desvire, né? Assim que eu finalizar minha costura, o absorvente já vai estar pronto também. Eu vou passar a máquina em toda a volta, até nessa aqui que tá dobradinha mesmo. O zigue-zague passar de uma vez só, eu vou arredondar aqui, ó. Se você não quiser arredondar assim na mão, faz uma marcação com algum objeto redondo em cima, um CD, uma tampa. E aí você corta em cima do risquinho. Ou costura em cima do risquinho e corta depois de costurado também. Ó, ficou levemente mais arredondadinho, porque quando eu passar a máquina, eu já venho com ela de uma vez só. Então, aqui eu já fiz uma volta completa no zigue-zague, mas eu vou passar mais uma vez, que é pra ficar bem reforçado e porque algumas partes não pegou. A agulha bateu em cima, bateu embaixo e aí não pegou. Não tem problema. Eu vou passar pelo menos 3 vezes o zigue-zague pra ficar bem forte, pra poder lavar isso depois na máquina, centrifugar, sem ter perigo dessa costura desfazer, tá? Aí depois que a gente passa assim o zigue-zague em toda ela, pra finalizar, se você puder, pra deixar esse arremate, essa finalização mais forte ainda, você muda o pontinho da máquina pro pontinho reto. E vai pra frente e pra trás, dá um retrocesso que ele vai dar um nozinho, vai ficar mais firme, mais segura essa costura, tá? E depois, se você quiser, também você pode até dar uma volta completa com pontinho reto aqui na bordinha pra deixar ainda mais seguro. Caso desfaça esse zigue-zague, ainda tem mais uma costura pra unir todos os tecidos. Ó, e nosso absorvente de faixa ficou assim, com os recheiozinhos dentro. Esse aqui ficou com 4 camadas, né? Costuradinho todo na bordinha, que eu usei a mesma linha, não dá pra ver direitinho, né? Passa mais vezes se você vê que ficou buraquinho, se não pegou em todas as partes, né? A da frente e a de trás, as camadinhas no centro, eu recomendei fazer uma menorzinha, já pra não se preocupar em ter que pegar 4 camadas de tecido, mas verifica se tá tudo preso. Eu tenho um vídeo aqui também que eu já mostrei, caso você queira deixar isso mais compacto, como fazer algumas linhas aqui que vão deixar ele mais fininho, caso seja da sua vontade. Mas o absorvente é isso, gente. Cortou na medida que você quer, passou o zigue-zague todo na voltinha, ou uma costurinha à mão, já fiz vídeo aqui mostrando pra vocês como fazer, e tá pronto. Aí, lembrando, né, se for microfibra que nem eu fiz, daí não deixa em contato direto com a pele da criança. Já fiz alguns vídeos aqui também mostrando como usar o microfibra da maneira mais adequada, né? Tanto nas capas ajustadas ou dentro dos bolsos. E eu utilizei uma máquina bem simples, né? Uma máquina doméstica. Você não precisa ter uma overlock em casa, uma máquina industrial para poder fazer seus absorventes. Como é para consumo, né? Para uso próprio, você pode fazer do seu jeitinho mesmo, tá? Do jeitinho que der aí. Importante é você escolher um modelo, como esse é de faixa, a gente uniu todas as camadas costurando, mas sabe que também pode fazer vários modelos sem a opção sequer de precisar costurar, né? Eu vou mostrar sobre o ponto zigue-zague, você pode fazer ele de 2 formas, tanto na beirada quanto mais dentro do tecido, caso você tenha alguma dificuldade de costurar na beirada e ele não pegue essas 2 partes ao mesmo tempo. Então na beiradinha, só tem que... Quando terminar e iniciar, dá um retrocesso ou passa um pontinho reto pra frente e pra trás pra dar um nozinho, tá? Mas é assim, ó. Ponto zigue-zague na beiradinha fica assim, mas tem que tomar cuidado pra pegar as 2 partes.
a de baixo e a de cima. Aqui. E você pode costurar também na beiradinha, dentro do tecido. Daí, se o tecido desfia, você ou refila aqui, corta na beiradinha, ou você vem e passa mais um zigue-zague na beiradinha. Ou, se ele não desfia, você só corta ali as beiradas, refila, e aí ele já vai estar pronto para usar. E você não precisa ficar se preocupando se pegou os dois lados ou não. Ele ficaria assim. Aí você vê qual que fica melhor para você, o tamanho de ponto, né, um manuseio ali que fique mais fácil para você utilizar. Né, que renda mais para você, pode ser um pontinho menorzinho, maiorzinho, mais largo, mais estreitinho. Depende das configurações que tiver a sua máquina. Essa minha máquina aqui é bem simplesinha. Olha, é uma máquina bem simples essa aqui, foi a primeira máquina que eu tive. E dá pra fazer os absorventes com ela também, só cuida pra não colocar muitas camadas. Né? Quanto menos camadas você colocar, menos ela vai precisar se esforçar pra trabalhar. E aí você vai conseguir que ela trabalhe por muito mais tempo junto com você, né? Sem danificar a máquina, tá? E esses foram os absorventes. Esse foi o absorvente que a gente fez de microfibra, né? Em casa, absorvente caseiro com tecidinho comprado, mas você pode utilizar qualquer tecido que você tem aí que seja absorvente, até de roupas velhas, toalhas, tá bom? E compartilha com alguém que você saiba que tem essa dúvida, se dá e como faz os absorventes. Lembrando, né, que aqui o meu intuito é ajudar vocês a fazer, né, os seus próprios absorventes e lidar melhor com as fraldas ecológicas em casa. Não são instruções para fins comerciais, né? Não que você não possa fazer para vender, você pode. Mas a forma que eu ensino aqui é a forma mais simples possível para você aprender e não encontre grandes barreiras e grandes dificuldades, né? Então, se você tem um conhecimento maior na costura e algumas partes você achou, né, muito simples, avança elas aí para a parte que importa ou compartilha com alguém que sabe menos que você, tá bom? Tchau, tchau, gente.